Olá, boa noite a todos. Eu tô aqui pro segundo dia do Diário da Glicemia. Ou seja, para quem não sabe, é um projeto onde eu tô com o Libre instalado, que é esse aparelhinho, e eu anoto e tiro foto e, enfim, registro tudo o que eu como durante o dia e eu vou fazendo checagens com o celular e com o sensor e vejo o que aumenta a glicemia, né? Então eu já queria lembrar a todos que essa é uma experiência minha, pessoal, tá? Eu tô aproveitando as oportunidades, assim, aqui em casa. Ontem, para quem assistiu o episódio 1, eu tive o dia inteiro eu tive uma alimentação cetogênica, né? Tanto no almoço quanto no jantar. E a gente pôde observar que o máximo de elevação da minha glicemia foi de 10 pontos. Em ambas as refeições, que foram refeições substanciosas. Quem perdeu, volta no... É um vídeo rapidinho, de 12 minutos, tá? Eu vou fazer com que eles tenham no máximo 15, para eu explicar direitinho para vocês o que aconteceu, como é que foi meu dia, etc, tá? E... Porque se eu não fizer exatamente 15 minutos, as minhas lives elas não ficam registradas como lives, tá? Porque o meu Instagram é de produtor de conteúdo. Então eu vou falar, contar exatamente, porque isso vai ficar aqui gravado, depois vai para o YouTube, e quem tiver perguntas ou sugestões, inclusive, no final eu posso responder, tá? Caso sobre tempo desses 15 minutos. Bom, o que eu tenho para mostrar para vocês? Eu fiz a minha primeira medição hoje, às 9 da manhã, tá? E a minha glicemia estava 66. Ok? Então, às 9h30 da manhã, eu estava em jejum com a minha glicemia 66. Super bom, tá? Para quem não está familiarizado com os números, uma glicemia em jejum abaixo de 90 é muito boa. Lembrando que quando eu estava no estado mais difícil da minha obesidade, a minha glicemia em jejum era 135. Era o dobro. Bom, quando chegou por volta das 13 horas, que era a hora de eu encerrar o meu jejum, a minha glicemia já estava 53. Ela estava uma glicemia bem baixa, mas eu não estava sentindo nenhum sintoma de hipoglicemia, muito pelo contrário. Tá? Aí eu almocei. Então, de 63, ela subiu para 75, depois para 80, depois para 8... Calma. Perdão. Ela subiu para 80, tá? Aqui tá 15 horas. Então, qual foi essa refeição? Vou mostrar para vocês. Tirei foto de tudo. Eita, que não atualizou. Ah, tá atualizando. Bom, eu tinha um pão low carb, um pão de hambúrguer, de 11 centímetros de diâmetro. Ele deve pesar cerca de 150 gramas, tá? Um pão low carb que eu mesmo fiz, com farinha de amêndoas. Eu coloquei 3 fatias pequenas de mussarela. Essas fatias são bem pequenininhas, tá? Não me julguem, coloquei uma mortadela. Na verdade, eram 2 fatias de mortadela, tá? Complementei esse sanduíche com 200 gramas de abacate. 199, 200 gramas de abacate, tá? Foi uma refeição
substanciosa, bastante coisa, né? Pão de farinha de amêndoas é chique. É que eu fiz com farinha de amêndoas, mas podia ser com amendoim, com farinha de coco. Bom, comendo tudo isso, com abacate, com tudo, e ainda tomei um cafezinho, depois sem açúcar, a minha glicemia subiu até 80. Então, de uma média de 66, ela subiu até 80, né? Então, super tranquilo. Essa refeição, a gente pode dizer que ela, de fato, não elevou a minha glicemia, porque elevar em 10 pontos é irrelevante, tá? Bom, aí eu fui para a igreja fazer bolos. Abacate, gordura boa. Aí eu fui para a igreja fazer muitos bolos. E lá pelas tantas, o padre apareceu com um risoto de limão siciliano com fungo. Ele morou muitos anos na Itália, então ele cozinha divinamente bem. E ele falou, fiz para você e para sua mãe. Eu falei, vai ser uma boa oportunidade de comer carboidrato. Eu fiz o seguinte prato, vou mostrar para vocês. Ó, o prato inteiro, eu coloquei 3 colheres de sopa de risoto. Olha o tamanho do prato, olha o cantinho que eu usei. Ele está espalhado, mas assim, ele caberia em 1/4 do prato, tá? Então aqui tinha 3 colheres de sopa de risoto. Eu comi. E tava uma delícia. E a minha glicemia subiu para 108. 108. Eu deduzo, eu ainda não sei exatamente ler esse aparelhinho, mas assim, como ela foi 80, 86, 99, 103, 106, 108, eu entendo que eu não tive um pico de glicemia, o que provavelmente não ocasionou um pico de insulina. Isso significa que o meu organismo está sabendo lidar bem com os carboidratos e os açúcares, no meu entendimento. Se algum médico assistir e depois quiser fazer algum comentário sobre a minha interpretação, agradeço demais, tá? Ou seja, gente, ontem, com uma porção super farta de legumes, brócolis, couve-flor, ovos, um pouco de queijo, era um prataço que minha mãe preparou para mim. E eu tive 10 números da elevação da glicemia, por exemplo, de 60 foi para 70. À noite, 4 ovos mexidos com uma tora de manteiga e queijo, subiu 10 pontos na glicemia. Hoje no meu almoço, o meu pão low carb, junto com o queijo, eu tava com medo do queijo, tá? Tinha 3 fatias de mussarela, eu tava com um pouquinho de medo do queijo elevar a glicemia, mas assim, ficou provado que para mim 3 fatias tá tranquilo. Então assim, o meu super lanche, né? Ainda com 200 gramas de abacate, que era 1/4 do abacate, mais ou menos, era um abacate grande, eu tive 10 números de elevação. Com uma quantia desse tamanho, que não deu para matar a fome, de risoto, eu tive... Deixa eu fazer a conta. 60... Eu tive 50 pontos de elevação. 50. Tá? Então, assim, tá comprovado que o amido do arroz eleva bastante a glicemia. Bom, isso foi por volta de 19 horas. Então, eu medi às 20, medi às 21, medi às 21h30. Quando eu medi 21h45,
a minha glicemia já tinha baixado para cerca de 90, tá? 90, 91. E vamos ver agora. Agora são 23h10. Eu fiz essa refeição às 19 horas. Ela veio baixando devagar, também não teve... Eu entendo que eu não tive um pico de glicemia porque não baixou de repente, né? Ó, aparelhinho, verificar glicose. Ó, para aproximar. Às vezes falha, peraí. No celular nunca falha. Pronto. 80. Tá? Então, assim, ela tá baixando. Ainda não baixou tudo, né? Eu ainda tô sentindo que tem comida no meu estômago, que a digestão não se completou. Então, eu acredito que agora... Eu já tô indo dormir, porque amanhã começa o curso da Edna Milionária. Então, é por isso que eu fiz a live. Eu sempre faço quando eu for dormir, tá? E aí, o aparelhinho, ele fica medindo, né? Assim, até a hora de eu dormir, eu vou e isso fica registrado para amanhã. Amanhã eu vou estar no curso da Edna, então muito provavelmente vai ter umas delícias lá para comer, etc. Então eu acho que nesse final de semana vai ser o meu final de semana mais sujinho, vamos dizer assim, porque eu vou experimentar coisas, tem algumas coisas que são low carb, mas o curso é de culinária vegana, então pode ser que algumas coisas tenham farinha de arroz e tal, vai ser muito legal aproveitar esses dias para experimentar, por exemplo, qual o impacto de um queijo vegano, né, à base de castanha, se tem impacto, se não tem. Então, mas assim, foi legal ter experimentado o arroz hoje, porque a gente viu que o negócio foi maciço, gente. A média de... Claro, eu comecei isso ontem, hoje é o dia 2, mas assim, entre todas as refeições de ontem e de hoje, exceto o risoto, eu tive 10 números de elevação da glicemia. Com risoto eu tive 50. Então, assim, risoto não é low carb. Ainda era feito, não sei se com carnaroli ou com arbóreo. Frank, que tá aí, pode me dizer qual que é a diferença. Quer dizer, eu sei a diferença deles, não sei no prato, assim, não sei identificar. Mas as lives são de pijama, porque eu tô na minha cama pra dormir mesmo, tá? E... Então é isso. Amanhã eu vou procurar medir de manhã, vou medir quando chegar na Edna, vou procurar chegar em jejum para comer as coisas e ver o quanto impacta. E amanhã à noite, mais ou menos nesse horário, na hora que eu for dormir, eu vou estar aqui para contar para vocês como é que foi o dia. E vai ser o diário do dia 3, né? Eu tenho ainda, segundo o meu aparelho, está dizendo que eu tenho ainda 12 dias, né? Com este brinquedinho aqui. Então eu pretendo ver os adoçantes, pretendo ver farinhas. Então o meu pão de hambúrguer, ele leva psyllium, leva farinha de amêndoas, leva creme de leite, leva ovos. Então deu para ver que essa receita não eleva a glicemia. Se a gente for pensar que eu ainda poderia fazer com farinha de macadâmia, que tem menos carboidrato ainda, vai impactar menos ainda, possivelmente, né? Vai impactar metade, porque aí tem metade dos carboidratos. E depois eu quero experimentar a farinha de castanha de caju, que eu já tenho aqui. Vou fazer alguma coisa com ela, um bolo, algum pão, alguma coisa, pra gente ver. O ideal seria fazer um pão, né, igualzinho, pra gente ver quanto que ela impacta, já que ela tem 3 vezes a quantidade de carboidrato da farinha de amêndoas. Outra coisa que pediram para eu ver seria o farelo de aveia, tá?
Então eu preciso providenciar farelo de aveia, porque eu não tenho farelo de aveia em casa. E eu vou ver como é que eu consumo isso, se eu faço uma bolachinha, alguma coisa, para ver o farelo de aveia que não é low carb, não cabe na low carb, não é aceito na low carb. E vamos ver se o meu corpo, como é que ele responde, né? Eu queria lembrar a todos que é uma experiência que eu estou fazendo, eu não vou ingerir nada louco, nada absurdo. A única coisa é que os adoçantes eu vou ter que... Eu vou padronizar, ainda vou me aconselhar com um médico amigo que tem sido muito legal comigo. Não é o Dr. Rafael. Depois eu vou ver se eu posso falar o nome dele, se para ele é interessante. Mas eu vou me aconselhar com ele. Eu estou pensando de padronizar os adoçantes na medida que adoce uma xicrinha de café. Tá? Eu não tomo café com açúcar, então eu vou medir o meu café normal, sem açúcar, depois adoçado com stevia, o quanto baste, depois adoçado com... Eu tenho aí polidextrose, tenho xilitol, tenho eritritol, tenho sucralose, tenho um outro tipo de stevia que não é a stevia colorandina que eu uso, tá? Então, esse foi o relato do dia 2. E eu espero que vocês acompanhem aqui comigo. Os horários vão ser estranhos mesmo, porque é quando eu estou preparado para dormir. Vamos ver. Engraçado, o aparelho às vezes falha, o celular nunca falha, só que eu estou transmitindo para vocês pelo celular 79. Já está baixando um pouquinho, tá? Eu estou achando estranho. Eu não sei se meu aparelho ainda não está totalmente calibrado. Eu estou achando estranho porque a seta de indicação dele é sempre reta, né? E a seta de tendência deveria indicar alguma coisa. Eu não sei se... Vamos ver se a partir de amanhã ou depois ele começa já a mudar a seta de tendência, porque às vezes a minha glicemia está caindo e ele não dá a seta dizendo que está caindo, né? Vamos ver. Se alguém usa o Libre da Freestyle, eu não estou fazendo propaganda do produto de forma alguma, tá? Que eu saiba, eu acho que é o único que faz isso, esse monitoramento 24 horas. Tomei banho com ele, tem que tomar um pouquinho de cuidado, só se você não passar o sabonete com força, mas ele não sai, de jeito nenhum, tá? Eu não aconselho vocês a comprarem para fazer esse tipo de experiência. Eu acho legal vocês acompanharem, quer dizer, se alguém tiver curiosidade, tá bom? Então, eu agradeço muito a presença de vocês e a gente se vê amanhã, no dia 3 do Diário da Glicemia, tá bom? De pijama mesmo. Tá calorzinho aqui em São Paulo hoje, não tá frio, então eu tô de boinha. E é isso. Beijos, boa noite para todo mundo.